Olá, bom dia. Na próxima segunda-feira, dia 17 de março, os servidores técnico-administrativos das universidades federais entrarão em greve, inclusive aqui na UFRN e UFESA. Saiba mais na reportagem de Daniele Castro. Nos dias 29 e 30 de janeiro, os técnico-administrativos da UFESA e UFRN aprovaram em Assembleia Geral o indicativo de greve para a segunda quinzena de março, além de elegerem delegados para representar a base do Sinteste-RN na plenária da FASUBRA. A plenária aprovou a deflagração da greve para o dia 17 de março, em busca do cumprimento total do acordo de greve firmado em 2012. Seguindo a decisão da FASUBRA, no dia 14 de fevereiro, os técnico-administrativos da UFRN e UFESA realizaram a Assembleia Geral e, por unanimidade, aprovaram a deflagração da greve para a próxima segunda-feira, dia 17. O Diálogo Rural de hoje vai falar sobre os motivos de mais uma greve e o qual seu impacto para a sociedade. Para discutir sobre esse tema, nós contamos com a presença de Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste-RN. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Em 2012, vocês realizaram uma greve que houve umas reivindicações, uma greve de 68 dias, que vocês buscaram melhorias, sempre buscando melhorias para as categorias. Que reivindicações foram aquelas no ano 2012? Em 2012, uma pauta da nossa pauta da greve foi o eixo específico e o eixo geral. No eixo específico e o eixo geral, teve várias demandas da categoria naquela época. Então, eu vou falar do eixo geral, que eu estou mais por dentro, lembrando mais. Foi contra a luta contra a EPSE, que é uma luta que está até hoje, que a gente está batendo de frente, que está em todo o Brasil, essa luta, que a gente ainda não baixou essa bandeira. A luta pelo PIB, 10% do PIB para a educação, que é muito importante para nossa categoria, e também a luta contra a terceirização para concurso público já, para a gente acabar com a terceirização nas nossas universidades e fazer concurso público. E a ascensão funcional, que também é muito importante para a nossa categoria. A questão da terceirização, Roberto, é muito, digamos assim, pertinente, porque está, digamos assim, trocando o servidor, que é da universidade, que é um servidor federal, que poderia estar desenvolvendo um bom trabalho, por um terceirizado que recebe talvez até menos do que um que poderia estar concursado e não exerceria um bom trabalho? Não é isso. Os concursados, na minha opinião, que é o correto, o terceirizado, a gente não estamos contra o terceirizado, a gente estamos contra as empresas que terceirizam. Os terceirizados são qualificados também. Se ele se preparar, fazer um concurso, com certeza vai estar no nosso quadro fazendo um bom trabalho, desempenhando suas funções. E Rebouças, quais foram os outros eixos que foram deliberados nessa greve de 2012, em que o governo talvez não tenha atendido ainda? Olha, como o Roberto falou, nós tivemos um eixo geral na greve de 2012 e um eixo específico também naquela greve do ano atrasado, que não foi praticamente um eixo, foram eixos, como por exemplo, a nossa lei, a lei que normaliza e normatiza a carreira, que é a Lei 11.091 de 2005, 8 anos se passaram e o governo não corrigiu as distorções. E em função disso, nós reivindicamos como eixos específicos o reposicionamento dos aposentados. Foi o que aconteceu naquela época. Os aposentados foram enquadrados e o tempo que esses trabalhadores trabalharam na iniciativa privada não foi contado para que eles se posicionassem numa tabela contando aquele tempo. Por exemplo, um técnico administrativo de alguma universidade federal que se aposentou e que antes da universidade ele trabalhou 3 anos na iniciativa privada, esse tempo não foi contado para ele se posicionar numa tabela, ou seja, ele foi prejudicado, perdeu esse tempo. Ele completou o tempo para aposentadoria, mas aquele tempo que ele trabalhou na iniciativa privada não foi contado. Então, esse ponto, como reposicionamento dos aposentados, os trabalhadores aposentados estão prejudicados. E o governo de 2012 passou por 2013 e até agora não negociou, apontou como um GT, um grupo de trabalho, o grupo de trabalho aprontou os trabalhos que o próprio governo sugeriu e que acordou conosco, mas não cumpriu. Outro ponto foi a racionalização dos cargos. O que é isso? Alguns cargos no quadro e na lei do PCCETAI, que é o Plano de Cargo, Carreira e Salário dos técnicos das universidades, tem a racionalização, que é
o técnico desempenhar uma função, realizar um trabalho de acordo com seu cargo, e seu cargo está localizado numa classe inferior àquela classe que exige um grau de instrução, que exige uma profissionalização mais específica, e essas pessoas, em algumas funções, foram também prejudicadas. E na greve de 2012, como eixo específico, nós colocamos como reivindicação que fosse feita essa correção. E essa correção nós chamamos de racionalização, deixar racional. E até agora o governo também não cumpriu. Outro ponto, a questão da terceirização. Nós defendemos que os cargos vagos, as funções vagas nas universidades, elas sejam preenchidas através do concurso público. O que é que o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, em 2 mandatos, e o governo Dilma estão fazendo? Fizeram e estão fazendo. Preencher esses cargos com mão de obra precária. Eles contratam empresas prestadoras de serviços, como cooperativas de trabalhadores. Esses trabalhadores vêm ganhando um salário lá da cooperativa, lá da empresa terceirizada, e, no entanto, desempenham e desenvolvem um trabalho igual a nós que somos do quadro efetivo do Serviço Público Federal. E recebendo menor. Recebendo um salário infinitamente menor do que o nosso. Chega às vezes a ser... Sem as garantias que um servidor estatutário tem. Isso, sem essas garantias, sem os direitos sociais, são contratos precários, superexploração, e eles fazem a mesma coisa que nós fazemos. E alguns chegam às vezes a fazer muito melhor, porque eles chegam com aquela disposição, muito preparados. Então, é mais um ponto que nós negociamos e o governo acordou conosco que não cumpriu. A única coisa que o governo cumpriu foi uma reposição de 15% em 3 anos, que nós recebemos apenas a primeira parcela. Vamos receber a segunda parcela ainda em 2014, este ano, e vamos receber a terceira parcela em 2015, de 5% cada parcela. O problema é que, nesse período, a inflação já deu 20%. Então, antes de nós recebermos a segunda parcela, a inflação já está defasada e nós já estamos perdendo 5% sem termos recebido. Então, por isso que nós estamos construindo e vamos deflagrar a greve a partir de 17 de março. Roberto, as outras universidades, as outras entidades federais estão imbuídas também nesse pensamento? Você que participou de uma plenária, que todos votaram a favor dessa paralisação, todos estão realmente imbuídos em uma grande movimentação? Todos estão incluídos, estão sim, estão tudo na mesma luta nossa. Agora, na última plenária, em torno de 39 entidades presentes, em torno de 161 delegados que estavam presentes, fizemos um debate muito grande, forte, que é uma plenária que começou de 8 horas da manhã de um sábado, terminou de 8 da noite, no outro dia começou de 8 da manhã do domingo, terminou de 8 da noite, um debate grande. Ficou em torno, foi 24 universidades aprovadas a greve naquele momento, 7 ficaram para dar resposta na rodada de assembleias que estão tendo já essa semana e no próxima semana, que vai concluir tudo, e ficaram 6 contra. Mas essas 6 contra, o quadro vai mudar porque são divididas, porque aquele quadro que tem na nossa federação, tem o quadro governista e o quadro que não é governista. Então, a gente está debatendo, pelo debate da outra plenária agora, todo mundo entrou nesse ritmo da greve, porque não tem mais o que correr. Esse governo tranquiloso, que tira os nossos direitos, não cumpre com seus acordos, isso a gente tem que dar um basta. Então, a categoria não aguenta mais esse sufoco. Bem como você falou, Roberto, algumas faculdades, algumas universidades não quiseram entrar. Então, há correntes dentro da FASUBRA que indicam para o lado governista? Não, há sim, mas tem a corrente, bom, lá, o lado governista, alguns foram contra a greve, outros não. Quer dizer, os independentes, os independentes da tribo foram a favor da greve. Os que não é independente foram contra, mas com a nossa insistência, todos entraram na luta e todos aprovaram a greve naquele momento. Rebouças, numa greve, numa mobilização dessa que atinge toda uma sociedade, os sindicatos estão imbuídos nas suas lutas, mas também de cooptar com a informação, que é uma greve necessária? Sim, até porque nós já começamos a dialogar com a sociedade sobre a importância da universidade pública, gratuita e de qualidade, como inclusive a nossa, o UFRN, como a UFESA na região oeste do Rio Grande do Norte, para que a sociedade, junto a nós, desempenhemos um trabalho de informação e de pressão junto ao governo federal, para que ele atenda às nossas reivindicações, para nós produzirmos mais do que nós estamos produzindo, com eficiência,
com eficácia, porque é isso que o público quer, né? Espera do servidor público e dos serviços públicos um bom atendimento. E não estão tendo. Nós vemos aí a saúde pública entregue às baratas, né? A educação pública entregue às baratas. Nós não temos segurança pública. Enfim, os serviços públicos no Brasil estão precisando de uma grande reforma, de uma grande mudança para atender aqueles que pagam os impostos. O Diálogo Plural agora vai para um pequeno intervalo. Deixa uma pergunta para o Rebouças e também para o Roberto. Se não houve parte das reivindicações não foram atendidas pelo governo e não estão sendo atendidas até agora, a greve de 2012 foi uma greve vitoriosa? Vocês consideram uma greve vitoriosa? Essa resposta você vai conferir no próximo bloco, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a greve dos técnico-administrativos das universidades federais, com a presença de Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. A pergunta que foi colocada no último bloco, Roberto, foi sobre a questão se o governo não atende às reivindicações da greve de 2012, que não atendeu às reivindicações. Vocês consideram que houve alguma vitória nessa greve? Não, houve sim uma grande vitória e também uma grande vitória política. Isso foi muito importante para a nossa categoria e fortaleceu mais ainda para a gente negociar no futuro. E Rebouças, com relação às correntes, que a gente pincelou um pouco sobre as várias correntes que há dentro da FASUBRA. Como é que se dá isso? A corrente governista, o Roberto falou um pouquinho sobre as correntes que se colocam dentro lá. Claro que num sindicato há pessoas que apoiam uma corrente, outros que apoiam outra. Como é que se faz para, digamos assim, concatenar as ideias e sair esses indicativos de greve, as pautas de reivindicações? É justamente essa pluralidade de correntes, de ideias no interior da FASUBRA que faz com que nós tenhamos vitórias políticas, vitórias econômicas durante a história dos 35 anos da nossa Federação FASUBRA. Aproveitando que a vitória da greve de 2012 se deu pela unidade, né? Nós divergimos internamente, temos posições distintas, mas quando nós fechamos a plenária, nós fechamos as assembleias de base, nós saímos com um corpo só, todos defendendo a mesma coisa, aquilo que foi aprovado nessas instâncias, por maioria, e aí nós implementamos. Como, por exemplo, na greve de 2012, nós tivemos uma estupenda vitória. Nós começamos uma greve onde a presidente Dilma dizia: eu não negocio. Os assessores da presidente diziam: nós não recebemos vocês para negociação, porque nós não temos condições de atender. O próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Educação. Nós persistimos na greve, nós continuamos a greve forte, radicalizada, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, e a presidente orientou seus assessores a nos receber, pela força da pressão da greve. Recebeu e, em seguida, foi obrigado, pela força da greve, a abrir esse processo de negociação, que, inclusive, apresentando as propostas que serviram para o acordo que nós fechamos e firmamos com o governo naquela época. A presidente disse: nenhum tostão, reajuste zero, porque os cofres do Estado brasileiro não comportam isso. Nós forçamos e negociamos esse reajuste de 15% parcelado em 3 vezes. Não foi um estupendo nem um grande reajuste, mas nós arrancamos aquilo que o governo disse que era zero. Então, isso se constitui na vitória. Os pontos que não foram negociados, como a pauta específica que nós falamos no início, o governo teve que apresentar os GTs, embora passando calote na gente, porque instaurou os GTs, os grupos de trabalho, nós formamos, discutimos, mas não fechamos através de decreto, nem de medida provisória, nem de lei complementar para regulamentar esse acordo, que é isso que nós queremos agora. Nós estamos numa greve, nós vamos entrar numa greve agora para fazer cumprir o acordo que nós fizemos em 2012. Aproveitando que em nossa pauta não existe nenhum item que fale em reposição salarial de X%. Nós sabemos que os pontos que estão pautados, eles remetem a aumento no salário, vai terminar em alguma coisa. E retomando a questão das correntes, para fechar essa resposta, nós temos a Tribo, que é uma corrente sindical e política no interior da nossa federação, que vem prestando serviços extraordinários durante a história, com a contribuição. Muitas contribuições nós não concordamos, nós que somos de outras
dos coletivos. Nós temos a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que também contribui com a construção da FASUBRA. Nós temos Vamos à Luta, que é outro coletivo sindical, que tem matrizes ideológicas em várias correntes políticas em nível internacional. Nós temos Pensamento Livre, que é outro coletivo, para vocês verem como uma pluralidade de ideias é muito importante, é salutar. A Unidos para Lutar, né? A Unidos para Lutar, que é outra corrente sindical e do política da nossa federação. Nós temos a Central Sindical e Popular com Lutas, que é ligada à Quarta Internacional Socialista, tem também ligações diversas no movimento sindical brasileiro, dirige a luta dos trabalhadores em nível nacional com outras centrais sindicais. E além de correntes independentes, eu acredito que tem a Ressignificar, também que é uma corrente. Então, esse conjunto de ideias, esse conjunto de correntes políticas que tem seus líderes, é muito importante para todos nós, porque nós, nos congressos, nas plenárias, nós divergimos, polarizamos, debatemos, mas quando se vota, aí nós caminhamos como um corpo só para enfrentar o governo e esse modo de produção capitalista. Roberto, para se chegar a uma greve, claro, os servidores não chegam assim de cabeça, como se a gente vem falando todo o programa de cabeça, vamos fazer uma greve, vai e se instala uma greve, né? Para que a população possa saber, que às vezes até a população se sente muito atingida quando há uma greve no serviço público, né? Começam muito a reclamar sobre servidores, dizendo que eles não trabalham, mas tudo isso que a gente falou é um processo que se faz de tentar se negociar com o governo, de tentar ir buscar algum acordo antes para se chegar a esse ponto. Como é que é esse processo que se faz para chegar a uma greve? Por exemplo, uma greve dia 17, mas isso não foi uma decisão plena que se foi colocada. Passou por uma assembleia, mas houve também a intransigência do governo? Exato. O governo não cumpre com seus acordos, chama a mesa de negociação, na época das nossas greves, subimos lá no planejamento, no MEC, negociamos com os caras, eles dizem isso e aquilo, quando chega na hora de implementar, sai fora. Então o povo não aguenta, e a categoria não aguenta mais isso. Então a sociedade não sabe disso, mas nós passamos para a sociedade isso aí, para ela estar ao nosso lado. Um exemplo agora, com essa implementação dessa EBSER, porra, o governo querendo privatizar os hospitais universitários. Como é que vai ficar o pessoal que vem do interior para se consultar, se internar no hospital Noflop? Dá um exemplo do nosso hospital, que já é precário. Hoje melhorou muito, com o SUS um pouco sendo massacrado, que é a única riqueza do pobre é o SUS, que hoje está sendo tomado por uma empresa, que vai dar o quê? Qual a credibilidade que vai dar à nossa sociedade? Nenhuma. As pessoas chegam do interior, hoje não tem aqui mais aquela segurança que vai ser atendida. Como um exemplo, o Alfredo Gurgel fica nas macas, nos corredores, imagina lá. E com essa empresa que está aí, é um exemplo que a gente está combatendo também. E voltando atrás que você está falando sobre a greve, para passar para a sociedade, nós sim, preparamos, a gente prepara também a sociedade. Porque está vendo nossos debates, estamos botando, anuncia nos jornais, anuncia na TV, em rádios, em tudo. Dá uma pauta, chama para a rua, né? Vamos a Brasília, fazendo manifestações, fizemos passeata, passando para a população todas as nossas reivindicações, que não é só de nós, é todos os servidores públicos que estão nessa mesma estrada, seguindo aí com esse governo, massacrando todos eles. O Diálogo Plural vai para mais um intervalo. Vou deixar uma pergunta agora para o Rebouças responder no próximo bloco sobre uma lei específica para o servidor com relação à greve. Facilitaria essa negociação para o governo? Rebouças responde no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a greve dos técnicos administrativos das universidades federais, com o coordenador da FASUBRA, Roberto Luiz, e com o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Rebouças, eu deixei uma perguntinha no bloco anterior sobre a questão se uma lei específica, uma database, não facilitaria a negociação com o governo federal, já que teria um limite para que ele pudesse negociar com o servidor. Esse é um dos pontos da pauta geral, porque nós estamos trabalhando com uma pauta específica para os técnicos administrativos das universidades. No entanto, outras categorias de servidores federais também entrarão em greve, como os servidores da base da CONSEF, que é uma confederação, onde tem servidores de vários ministérios.
o próprio Sintrajur, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Justiça Federal, estão preparando uma greve, já indicaram iniciar a greve em abril. Servidores e professores dos institutos federais também estão discutindo, inclusive haverá uma plenária para eles continuarem essa discussão, sobre a greve, em torno a uma pauta geral que atenda a todos os federais. E nós temos uma pauta específica só para as questões das universidades. Na pauta geral, nós apontamos a database, porque nós tínhamos a database na década de 70, ainda no governo da ditadura militar. Tivemos, durante a década de 80, na transição do governo militar para o governo civil, e com a chegada do governo Collor, nós perdemos isso. Perdemos de 90, 91 até agora essa database, ou seja, todos os anos, quando nós reivindicamos nossa pauta, o governo não tem... Tem que passar por essa peleja. É isso, assim. Ou seja, nós não temos a database, uma lei, que a database significa o quê? Uma lei que obriga, uma lei específica que obriga o governo a, naquele mês, negociar com a categoria dos trabalhadores. Nós não temos isso. Então, o governo fica à vontade, não negocia. E para nós forçarmos essa negociação, aí nós entramos em greve. E para que isso aconteça todos os anos, os servidores públicos federais, estaduais e municipais fazem greve por esse motivo. Raro um município, inclusive o Natal, que tem database. Mas a maioria dos municípios desse país, mais de 5 mil municípios brasileiros, os trabalhadores nos serviços públicos não têm database, os estados e a União. Então, não é interesse do governo ter a database, porque ele fica protelando essa negociação. E para nós forçarmos a negociação, nós entramos em greve. Então, é uma das reivindicações que nós colocamos na mesa da discussão da pauta geral. Roberto, há um calendário, 17 começa a greve, há um calendário de mobilizações, um calendário nacional da greve? Ah, sim. Dia 17 começa a nossa greve. Também instala os comandos de greve nacional, que é no mesmo dia, e no dia 18, que todo mundo está chegando a Brasília, nos comandos de greve, e o comando de greve local também. E tem também uma caravana no dia 19 de março a Brasília, todos os federais e todos os federais, que é a mobilização em Brasília. Está marcado para o dia 19 agora, que houve uma reunião no fórum e decidiu isso aí. Complementando essa informação de Roberto, já no mês de fevereiro nós tivemos um Dia Nacional de Luta, que foi no dia 20 de fevereiro, onde nós realizamos em vários estados atos públicos, como aqui no Rio Grande do Norte, nós realizamos em frente ao Hospital Onofre Lopes, um ato público, realizamos um panfletaço na UFESA, em Mossoró. Em outros estados, alguns estados, houve inclusive paralisações em algumas universidades. No dia 9 de março, nós já realizamos também um encontro e uma marcha de várias entidades do movimento sindical com as centrais sindicais brasileiras apoiando a luta desses funcionários. Ou seja, esse calendário nós já cumprimos parte dele durante o início de março e cumprimos também lá no mês de fevereiro que passou. Os próximos pontos agora são, como hoje, sábado, 15 de março, no próximo dia 17, que é a segunda-feira, começa a greve, 15 o sábado, 16 o domingo, 17 segunda começa a greve. Já no dia 19, haverá a caravana a Brasília para pressionar não só a presidente Dilma, mas todos os ministros envolvidos na área econômica do governo, para que abra urgentemente a negociação conosco das universidades e com demais companheiros dos outros órgãos do Serviço Público Federal. Na UFESA, Rebouças, e na UFRN, há um calendário de greves, há um calendário de mobilização local para que vocês possam desenvolver junto à comunidade local? Da mesma forma que nós desenvolvemos em nível nacional um calendário, para a UFESA e para o UFRN nós estamos planejando. Agora, esse calendário será aprovado no início da greve, já na próxima segunda-feira, com a instalação do comando local de greve na UFESA, que o comando de greve passa a assumir a direção da luta política e sindical, a direção do Sinteste passa a ser mais uma unidade desse comando, como também na UFRN. E aí sim, o comando de greve é quem vai preparar todo esse calendário, onde nós iremos percorrer setor por setor, campos do interior, onde houver um técnico administrativo, nós iremos lá para convencer, para conversar, caso ele não tenha ainda entrado em greve. Roberto, isso que o Rebouças falou é importante, a participação do servidor engrandecendo o movimento, porque o sindicato se faz com os servidores. Se o servidor não quiser participar, ele enfraquece
o sindicato. É importante a conscientização do servidor, que aquele benefício que ele traz com a greve, com as conquistas, vem para ele também? Com certeza. Isso aí que o sindicato está fazendo, essa mobilização setorial e também nos interiores, é muito importante, porque está tão preparando o servidor para ele entrar conosco com força na greve, sabendo já da nossa pauta, nossas reivindicações, para a gente fazer uma greve forte e chegar ao nosso objetivo. Rebouças, há alguma resistência por parte de alguns servidores novos que entram nas universidades na questão da sindicalização, de entender que em se fazer um sindicato forte, ele tem uma categoria forte e os benefícios vêm para ele também? Há uma dificuldade, não por parte dos técnicos novatos, né? Mas por parte da pressão que o governo vem fazendo. Com essas manifestações que aconteceram em junho do ano passado, as mobilizações, as paralisações que varreram todo esse país, e o início desse ano, continuando com professores no Rio de Janeiro, professores do Rio Grande do Norte fazendo greve, funcionários da saúde. Então o governo prepara a lei antiterrorista, né? Isso é um absurdo, um governo democrático e popular ofertar ao Congresso Nacional, um Congresso conservador e atrasado, uma lei como se nós estivéssemos vivendo num momento de terrorismo no Brasil. Então, isso mostra o lado fascista, o lado atrasado e conservador do governo do PT, do governo Dilma. Então, esse medo, essa resistência por parte dos novatos não existe. O que existe é essa afronta, esse meter medo, para que os trabalhadores, não só os novatos, mas os trabalhadores em geral, saiam às ruas, né? Mostrando que as pessoas são assassinadas. Nós não concordamos com a tática Black Bloc, pelo contrário, nós somos contra. É uma tática falida que tem que ser rechaçada. Porque os trabalhadores na rua não tem nada a ver com vandalismo. Os trabalhadores na rua significa lutar para ter saúde, educação, segurança, transportes públicos e outras reivindicações. Os servidores novos nas universidades federais, não só na UFESA, mas na UFRN, têm demonstrado durante as assembleias, as reuniões que nós fazemos, uma grande disposição de lutas, né? São pessoas muito preparadas, que foram recentemente concursadas, pessoas que vêm com uma grande quantidade de conhecimento, pessoas já com cursos de graduação completos, pessoas que estão prontas para a luta. Agora, a chegar ao serviço público, encontra essa afronta do governo federal amedrontando, dizendo que o estágio probatório proíbe fazer greve. Não, a lei do estágio probatório não proíbe fazer greve. Também não incentiva. E cabe a eles e ao sindicato orientá-lo no sentido de se somar a essa greve, a essa luta que nós estamos fazendo em defesa da sociedade. Para que a universidade pública continue pública, não seja privatizada. Para que a universidade pública seja para os trabalhadores, para aqueles que necessitam. Então, nesse sentido, é de fundamental importância que todos os servidores novatos e os antigos se somem a essa greve, entrem na greve, participem das assembleias, das manifestações, das reuniões, coloquem sua camiseta, seu adesivo da greve, para nós pressionarmos o governo, que ao invés de investir na educação, na saúde e na segurança, investiu na Copa, investiu nos elefantes brancos de concreto, que são importantes para o esporte. Agora, precisa também investir nesses setores essenciais da sociedade. Roberto Luiz, coordenador da FASUBRA, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.